Olá, prezados irmãos, paz e graça seja com todos. Mais uma vez, nós iremos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. O título de nossa mensagem é A Tempestade se Aproxima. Nós iremos tratar desse assunto em uma carta de Ellen G. White e o livro Grande Conflito. Nós iremos falar de uma tempestade que ela nos diz que iria se aproximar, que iria abalar as estruturas, iria revelar o caráter de todo aquele que se intitula Adventista do Sétimo Dia. Mas antes eu convido a todos os meus prezados amigos que inscrevam-se no canal Despertai 1844, que o meu amigo ou minha amiga apresente esse canal aos seus amigos para que eles também possam ficar conhecendo essa mensagens que Deus tem enviado para despertar e preparar um povo para os eventos que estão diante de nós. Oremos ao Senhor então, pedir as suas bênçãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado por tua bondade e misericórdia. Nesse momento queremos dar início à leitura da sua palavra, pedimos as suas bênçãos, que o Senhor venha abençoar-nos, venha ajudar-nos, que essa mensagem alcance tua igreja, teu povo, que esse canal, Senhor, venha ser uma bênção para o teu povo, que venha ter mensagens, alimento sólido para a tua igreja. Pai querido, fique conosco, envie teu Santo Espírito, Pai, para ungir-nos e guiar-nos em toda a verdade, despertando-nos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Nós iremos dar início a um estudo que tem por título A Tempestade se Aproxima. O que foi que me fez fazer essa mensagem? Hoje é sábado, 11 de abril de 2020. Hoje pela manhã estava olhando um vídeo em um dos grupos de WhatsApp que faço parte e olhei esse vídeo no grupo, qual vocês irão olhar aqui a parte deles, certo? E aqui nós estamos olhando essas mulheres de calças, né? Duas delas com cabelo tosquiado igual o cabelo de homem, né? E brusinhas, né? Então, todas mundanas, né? Os homens também, né? E então, o homem também, tem um homem, né? E o que acontece? Isso aqui é o novo adventismo, aqui é a Novo Tempo mostrando que o povo de Deus tem que ser assim. É caretice tentar se vestir de outra forma. É caretice ser como antigamente. E mais embaixo, eu lendo um comentário, aí alguém fez um comentário, né, tentando defender, certo? Esse vídeo, eu leio o comentário mais embaixo, alguém fez um comentário, diz assim: alguns adventistas afirmam que a igreja se corrompeu. Eu discordo. A igreja não mudou. Certo? Então, este homem é cego. Ou é cego ou não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Isso aqui é um jesuíta infiltrado nos grupos de verdade presente, tentando destruir a fé dos sinceros. Eu digo uma coisa para você, meu amigo. Você que é adventista do sétimo dia, que está muito cansado de todo sábado, que vai para a igreja, e é dever ir para a igreja, mas você vê apostasia em cima de apostasia, sábado, domingo e quarta-feira, e agora você procura um grupo de WhatsApp, aonde você ouviu dizer que são pessoas da verdade presente, em que você vai ouvir agora mensagens, e vai encontrar pessoas que vão te aproximar mais de Cristo. Se você estiver confiante nisso, você vai se perder. Certo? Você deve buscar a Deus individualmente. Você deve ter uma intimidade individual com Deus.
Você deve ser como os discípulos, ter um contato pessoal com Deus. Sabemos que alguns desses grupos têm verdades, aqui e acolá são colocadas verdades para o povo de Deus, que dentro da igreja não é colocado. Mas tenha muito cuidado com os líderes de pequeno grupo de WhatsApp ou de qualquer outros grupos, muito cuidado. Porque muitos desses líderes são mundanos, são jesuítas, tentando te engolobar, te afastar da verdade presente, não te aproximar da verdade presente. Muito cuidado com o que você ouve ou o que você lê nesses grupos, certo? Lembre-se bem, Testemunhos para Ministro, página 112, diz que Deus enviaria uma sacudidura por falsas teorias, para sacudir fora os leitores que são superficial, que não estão ancorados em parte alguma da palavra de Deus. Tá certo, amigo? Então, muito cuidado. Então, me despertou, eu falei, vou fazer um vídeo em cima do capítulo da página 608 do Grande Conflito, e uma carta que tem por título A Tempestade, que um amigo meu me enviou há muitos anos. E agora eu vou fazer uso dessa leitura. Vamos fazer a leitura então do Grande Conflito. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição. Aqui diz ao aproximar-se a tempestade, não é na tempestade. A tempestade é a lei dominical. Certo. Não foi a guerra de 1914, como disse o pessoal da Igreja da Reforma. A tempestade é a lei dominical. E aqui ela diz, ao aproximar-se a lei dominical, ao aproximar-se a tempestade, não era a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, uma classe muito grande, imensamente grande, a maioria dela muito grande, mas eles têm simplesmente professado fé na mensagem do terceiro anjo, eles não creem nessa mensagem, não vivem essa mensagem. Olha o que acontece. Mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Eles não têm buscado santificação. Eles têm buscado simplesmente uma igreja, um título, um nome. Simplesmente dizem, nós queremos ser chamado apenas pelo teu nome. Somente isso. Diz, abandona sua posição. Abandona sua posição. Não é sair da igreja. Aqui não diz que eles saíram da igreja. Vai ficar somente aquele grupinho de santos dentro dos templos, de maneira nenhuma. Não foi assim que aconteceu nos dias dos discípulos. Não foi assim que aconteceu. Os discípulos foram expulsos, Jesus foi expulso. E os ímpios sacerdotes com o povão ficaram nos templos. Tudo que foi será, nada é novo debaixo do céu. Diz mais. Passando para as fileiras do adversário. Passaram para a fileira de quem? Do adversário, do diabo, de Satanás. Dentro dos muros de Sião. Dentro dos templos. Passaram para as fileiras do diabo, dirigindo o culto, dirigindo seminários, mas fazem parte das fileiras do diabo. Unindo-se ao mundo, olha só, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, são mundanos. Aqui, se unindo-se ao mundo, participando do seu espírito, são mundanos no comer, no beber, no vestir, etc. Passando, unindo-se ao mundo, não há diferença nenhuma entre uma mulher mundana do mundo e uma mulher mundana que professa a fé na mensagem do terceiro anjo, dessa classe da qual nós estamos se referindo aqui, e o homem também. Participando de seu espírito, chegar a ver as coisas quase sob a mesma luz. Chegar a ver as coisas quase sob a mesma luz. Não há basicamente diferença, certo? Então aceitam tudo, tudo é normal. Tudo que hoje o mundo pratica
basicamente é normal para essa classe numerosa. Diz mais. E em vindo a prova de comprar e vender, certo? Estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Esses homens de talento são pastores, são líderes, são os líderes da igreja adventista do sétimo dia. O que esses homens vão fazer? Enganar e transviar as almas. Eles estão te enganando. Eles estão te desviando da verdade. Diz mais. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Eles, ao sair o decreto dominical, vai se tornar o teu pior inimigo. Certo? O teu pior. O teu pior inimigo não é o papado. Não é os protestantes apostatados, não é o espírita. Aqui está dizendo que são aqueles que estão dentro da igreja, homens de talentos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles. Então aqui nós estamos olhando no grande conflito o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. Certo? Ao aproximar a tempestade, hoje nós estamos vivendo essa profecia, o aproximar-se é hoje. O aproximar-se é hoje. Uma classe numerosa que tem professado apenas a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não quer ser santificado por ela. Certo? Esse aproximar é hoje. A tempestade é a lei dominical. Vamos ler a meditação matinal de 83. Gostaria de novo de ver o comentário dessa pessoa lá no grupo. Alguns adventistas afirmam que a igreja se corrompeu. Eu discordo, a igreja não mudou. Então, vamos ver esse novo profeta da igreja que está dizendo que a igreja não está apostatada e que a igreja não mudou. E vamos ver com o profeta que eu acredito que é o verdadeiro profeta da palavra de Deus. Vamos ver então. Meditação matinal de 83, página 346. Diz: a grande apostasia que se está desenvolvendo e aumentando e tornando-se mais forte, continuará nesta marcha até que o Senhor desça do céu com um clamor. Ela diz: devemos apegar-nos aos primeiros princípios de nossa fé e prosseguir em força e crescimento de fé. Devemos sempre conservar a fé consolidada pelo Espírito Santo de Deus, desde os primeiros eventos de nossa experiência até o tempo presente. Então ela diz bem claro que a apostasia que iniciou-se em seus dias só iria parar quando Cristo descesse do céu. A apostasia dos princípios. E ela aqui nos diz que deveríamos buscar os princípios que foram dados a essa igreja desde o seu surgimento. No princípio do seu surgimento. Ali está a verdade para o povo de Deus. Ela diz mais, em Serviço Cristão, vamos ler o Serviço Cristão. O livro Serviço Cristão, página 38. O último parágrafo diz assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo, como igreja. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus.
o orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banido ou condenado. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo, ou seja, a igreja não está em apostasia, como falou o rapaz, e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e estar constantemente retrocedendo rumo ao Egito, ao mundo, e isso no ano em que ela escreveu. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual, porque alguém chegou e disse que não está em apostasia, que está tudo beleza, está tudo bem. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. É o desejo de Satanás que continue cada dia mais se aprofundando no mundo. E muitos dizem, não, isso é normal, está correto. Diz mais. Meditação matinal de 83, página 196. Cada um deve obter conhecimento de sua própria condição, seus exatos pontos de apoio. A pergunta que cada um deveria fazer-se é: qual é a minha relação com Deus? É a conformidade com o mundo que está levando nosso povo a perder seu ponto de apoio. A perversão de princípios não se deu subitamente. O anjo do Senhor apresentou-me este assunto em símbolos. Parecia que um ladrão estava astutamente aproximando-se mais e mais, e gradual, mais seguramente roubando a identidade da obra de Deus por levar nossos irmãos a conformar-se com as práticas mundanas. O Senhor espera que façamos os mais diligentes esforços para livrar do espírito mundano que se tem manifestado entre nós. O Senhor insta por uma reforma em todo lugar onde os crentes têm adotado princípios mundanos. Ele deseja que uma voz de advertência seja erguida. Clama em plenos pulmões. Ele diz, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então, Deus está dizendo bem aqui que o estado da igreja é um estado em que ela se uniu com o mundo. E Deus diz que os fiéis deveriam clamar em todos os lugares por uma reforma. Agora alguém coloca um vídeo de mulheres toda vestida de calça, cabelinho tosquiado igual o cabelo de homem, toda pintadinha, e alguém chega e diz, não, a igreja tá beleza, tá normal, não é assim não. Ninguém toca no erro de ninguém. Nós estamos vivendo hoje, o clima dentro da nossa igreja é igual dentro do Congresso, é igual dentro do STF, é igual entre os líderes políticos de nossa região, de nosso país. Ninguém prende ninguém, porque tudo é ladrão, certo? Então é igual dentro da igreja, certo? Entre os líderes. Vamos continuar. Meditação matinal de 65, página 211. Haverá um vivo conflito entre os que são leais a Deus e os que lançam o desprezo à sua lei. A igreja deu a mão ao mundo. Derribou-se a reverência à lei de Deus. A igreja deu a mão ao mundo. Derribou-se a reverência à lei de Deus. Os guias religiosos ensinam o mandamento de homens em lugar da doutrina. Os guias religiosos fazem o que? Ensinam o mandamento de homem em vez da doutrina pura e santa. Os realmente fiéis não serão arrastados pela corrente do mal.
Não lançarão ao desprezo e escárnio aquilo que Deus pôs de parte como santo. A prova virá a cada um. Só há dois lados. De que lado você achais? Vos achais? Ela pergunta. Então, o que diz aqui? Aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé da mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do inimigo. Certo? Se uniram ao seu mundo, participam do mesmo espírito. Quando? Ao aproximar-se o que? A tempestade. Ao aproximar-se a tempestade, diz o grande conflito. E na tempestade, o que vai acontecer? O grande conflito nos diz que eles serão os nossos piores inimigos. Quando? Ao chegar a tempestade. E ao aproximar-se a tempestade, diz bem claro que uma classe numerosa se uniria com o mundo. Esse é o estado que nós estamos vivendo hoje dentro de nossa igreja. Vamos ver a carta que eu falei que nós iríamos ler sobre a tempestade. Diz assim: a irmã White disse-nos quando nós três estávamos lá na plataforma do depósito da ferroviária que uma terrível tempestade de perseguição estava por vir. Assim como um vendaval que derrubava todo objeto que estava de pé. Não havia um adventista do sétimo dia para ser visto. Eles, assim como os discípulos, abandonaram a Cristo e fugiram diante dessa grande tempestade. Todos os que procuraram posições, postos de responsabilidade dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, nunca mais foram vistos. Aqui diz que nessa grande tempestade, todos aqueles que procuram cargos, postos de responsabilidade, os líderes dessa igreja, eles nunca mais foram vistos. Por que nunca mais foram vistos? Porque o grande conflito diz que se tornaram os piores inimigos do povo de Deus. E escolheram o lado fácil, a grande tempestade, a grande sacudidura provocada pela lei dominical. Porque hoje nós estamos passando pela sacudidura causada pelo testemunho da testemunha fiel e verdadeira. Nós estamos passando pela sacudidura causada por falsas teorias, testemunho para ministro 112. Mas está por vir a sacudidura causada pela lei dominical, que vai terminar de sacudir toda a estrutura e separar o joio do trigo, o trigo do joio. Certo? E aqui diz que aqueles que procuram cargos de responsabilidade, posições, eles nunca mais foram vistos, porque se corromperam. As nossas instituições estão corrompidas, são lideradas por jesuítas. Certo? Diz mais. Mas nunca mais foram vistos guiando o rebanho de Deus. Depois da tempestade houve uma calmaria, disse ela. Então os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas. Olha só, mas estavam sem pastores. Eles estavam o quê? Sem pastores. O que foi que aconteceu quando, após a morte de Jesus? O que foi que houve? Uma grande perseguição entre os discípulos. Certo. E agora não havia mais um único sacerdote se intitulando como pastor para guiar o rebanho de Deus. Os discípulos não tinham pastores. Agora, Deus enviou agora o Espírito Santo a eles. E essa profecia está prestes a repetir. Está prestes a se cumprir. Certo. Tudo o que foi será. E quem permanecerá dentro dos templos? Quem permaneceu nos templos após a morte de Jesus? Os discípulos ou a liderança apostatada com
amembraiada a grande multidão. Quem permaneceu? Quem foi perseguido? Quem perseguiu quem? Eclesiastes 1:9 diz: tudo que foi, será. Nada é novo debaixo do céu. Não se iluda com falsos profetas dentro de grupos de WhatsApp, dentro da própria igreja adventista do sétimo dia. Releiamos de novo. Depois da tempestade houve uma calmaria. Então os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas, mas estavam sem pastores. Todos eles se uniram em fervorosa oração por ajuda e sabedoria. E o Senhor respondeu, ajudando-os a escolher líderes entre eles, que nunca antes havia buscado posições. Aqui nós estamos vendo a palavra de Deus, testemunho para ministro 107 e outras partes se cumprindo. Deus chamará homens do arado, homens do nada, para guiar o rebanho de Deus. Por quê? Porque Deus pôs de lado aquele rebanho. Olha o que diz o desejado de todas as nações. Olha o que diz o desejado de todas as nações. Página 36. Leiamos então. Diz aqui: o povo a quem Deus chamara para ser a coluna e o fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizesse. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem, por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. Então todo o sistema deveria ser o quê? Banido. Hoje nós estamos vivendo esse período em que os guias que Deus chamou para guiar o seu povo, hoje são os principais agentes do diabo aqui nessa terra, para transviar o rebanho de Deus da verdade. E diz mais: todos eles se uniram em fervorosa oração por ajuda e sabedoria, e o Senhor respondeu, ajudando-os a escolher líderes entre eles, que nunca antes havia buscado posições. Eles oravam fervorosamente pelo auxílio do Espírito Santo que foi derramado sobre eles, tornando-os totalmente prontos para o serviço. Então eles saíram formosa como a lua e brilhante como o sol e terrível como um exército com bandeiras, para levar a mensagem a todo mundo. Fiquei surpreso e perguntei se aquilo se aplicava à Loma Linda, que estava à nossa vista. A irmã White respondeu à minha pergunta, afirmando que se aplicava a todo mundo denominacional. Isso me atordoou tanto que não fiz mais nenhuma pergunta. Então, aqui nós estamos vendo essa grande tempestade. Ela vai vir. Mas antes que ela chegue, a profecia, o grande conflito diz que essa classe, uma classe numerosa, vai se revelar, vai mostrar suas caras. Isso está acontecendo hoje no mundo denominacional da Igreja Adventista do sétimo dia. Vamos ler o Testemunhos Seletos, volume 3, 251 em diante. Nossa posição no mundo não é a que deveria ser. Estamos longe de onde estaríamos se nossa experiência cristã houvesse estado em harmonia com a luz e as oportunidades que nos foram dadas e se desde o princípio houvéssemos avançado constantemente para frente e para cima. Ela diz, nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não as habilitarem para fazer a obra que lhes foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela
julgada. Então aqui nós estamos vendo, agora alguém chega e pega aquele texto, a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Que igreja? Hein? Qual é a igreja? A igreja organizacional? Hein? Ou é o remanescente que ela está se referindo? Ela está se referindo ao remanescente. Eles estariam prestes a ser devorados, mas não seriam devorados. Perseguição do mundo, perseguição do inimigo. Estariam prestes a cair, mas eles não iriam cair. O remanescente adventista do sétimo dia. Certo? O remanescente dessa igreja, da igreja adventista do sétimo dia. Certo? Leiamos mais na frente. Quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu ouvi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pois a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não ver como eles pretensiosamente encobriram o seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Então aqui diz como se fez o quê? Prostituta a cidade fiel. Certo? Por quê? Porque se uniu com o mundo. Se divorciou do seu esposo, que é Cristo, e se uniu com o mundo, buscou os braços do mundo, do diabo. Certo? E vamos ler a profecia, vamos enxergar o que está escrito na palavra de Deus. A causa de Cristo será traída. Aqueles que tinham a luz da verdade e desfrutaram suas bênçãos, mas volveram-se dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um Espírito procedente de baixo, eles foram abaixo que outrora edificaram, revelando a todas as almas razoáveis e tementes a Deus, que não são dignos de confiança. Eles podem apresentar reivindicações à verdade e justiça, mas o seu espírito e obras testificam que são traidores do seu Senhor. Aos atributos de Satanás, eles chamam de ações do Espírito Santo. Revista Herald, 24 de maio de 1898. Ela diz: as provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 406. O Senhor tem uma controvérsia com o seu professo povo nesses últimos dias. Nessa controvérsia, os homens em posições de responsabilidade seguirão um rumo diretamente oposto àquele seguido por Neemias. Eles não somente ignorarão e desprezarão o sábado, mas tentarão impedir outros de observá-lo, sepultando sob o refúgio dos costumes e tradição. Em igrejas e em grandes reuniões ao ar livre, ministros insistirão com o povo quanto à necessidade de observar o primeiro dia da semana. Então aqui nós estamos vendo o que vai acontecer na tempestade. Nós falamos o que vai acontecer prestes de chegar à tempestade, ao aproximar-se da tempestade. E estamos mostrando o que está acontecendo agora ao chegar à tempestade.
O que vai acontecer, o que está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Leiamos. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 212. Eu fiz aqui uma pergunta e diz assim: onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus e por quê? Aonde vai ser dado o primeiro golpe da ira de Deus, ou seja, por onde vai ser derramado as 7 últimas pragas. E por quê? Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Certo? A desolação e a ruína que se segue. Jaz à porta dos atalaias infiéis, que pela sua negligência tornaram-se agentes nas mãos do adversário para ganhar almas para destruição. Então, a ruína e a desolação está aqui sobre os atalaias infiéis, que eles estão ganhando almas para quê? Para destruição. São batizados milhares para serem o que? Destruído, porque a verdade não lhe era mostrada. Diz mais. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus havia dado grande luz e que havia estado como guarda dos interesses espirituais do povo, tinham traído sua confiança. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Segundo Testemunhos Seletos, páginas 65 a 66. Então aqui está dizendo, bem claro na palavra de Deus, certo, que a igreja, vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Mas o irmão acabou de dizer que a igreja não está em apostasia, certo? Que está tudo legal com a igreja. Olha, alguém diz, não, mas a igreja não está em apostasia, não vai se apostatar. E o que nós iremos fazer com esses textos? O que nós iremos fazer com esse texto aqui? Hein? Que diz que o santuário do Senhor, aí ele especifica, certo? Os líderes são os primeiros a sentir o golpe da ira de Deus. Certo? Por quê? Traíram o depósito sagrado. Deixaram de ensinar as doutrinas, como diz bem aqui, a meditação de 65. Não ensinam mais as doutrinas puras, ensinam mandamentos de homens. Certo? Então, meu amigo, vá na palavra de Deus e conheça as doutrinas que Deus deu a essa igreja, os princípios, certo? Então, nós somos muito gratos ao Senhor nosso Deus, por o entendimento que Ele nos tem dado, em nos mostrar, na Sua palavra, o que irá acontecer quando estiver próximo da tempestade. Que é hoje, certo? Ao aproximar-se a tempestade, ele tem nos mostrado que uma classe muito grande, imensamente grande, numerosa, vai se unir com o mundo, vai participar do mesmo espírito do mundo, vai enxergar as coisas da mesma forma como enxerga o mundo. E mostra mais que ao chegar a essa tempestade, os líderes se tornarão os piores inimigos, declarado, porque hoje já são inimigos, mas só que de uma forma camuflada, dizendo que está cuidando da ovelha do Senhor. Mas lá, de uma forma declarada, vai se tornar o pior inimigo. Irão acusar o povo de Deus nos grandes concílios. E também Deus tem nos mostrado que na tempestade que está por vir, a igreja vai ser sacudida. E todos aqueles que hoje buscam posição, eles não serão encontrados guiando o povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que venhamos despertar. Desperte o povo de Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, o Pai querido, em nome de Jesus, lhe estamos gratos por toda a bênção que tem nos concedido. A grande bênção, Senhor, da salvação, do conhecimento da verdade.
Abençoe-nos, ó Deus, abençoe este canal Despertar em 1844, as pessoas que têm acompanhado. Que o teu Santo Espírito, Pai, venha levar essa mensagem aos corações sinceros e fiéis e àqueles que ainda não são, para que se tornem. Abençoa-nos, ó Deus, nos guarde e nos prepare para enfrentar a grande tempestade que está por vir. Por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém.